Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre um filme antigo, ele é de 1993. Muitas pessoas já viram essa história, chamado Vivos. É uma história verdadeira, quer dizer que o filme é baseado em fatos reais. É, São um time de jogadores. Eles pegam o avião e saem do Uruguai e vão para o Chile. Quando estava sobrevoando as cordilheiras lá no Chile, aonde fica sempre nevado, esse avião começou, ele estava muito baixo e quando o piloto e o copiloto perceberam, eles não tinham como consertar aquela situação que eles se meteram. Não entendo por que aconteceu, deve ser imperícia deles ou não sei. Lá não fala no filme, não fala. O que acontece? E quando eles tentam arremeter aquele avião para que não bata nas montanhas de neve, não dá tempo mais. Eles batem, o avião, a aeronave bate na montanha e ela imediatamente ela parte em dois. Fica a cauda, fica exatamente lá onde, um pouco na frente da montanha onde havia tido a batido, e aquela parte da frente, onde tinha mais passageiros, começou a deslizar pela neve na montanha, montanha abaixo. Antes disso acontecer, mostra eles dentro da aeronave, muito alegre, muito feliz, descontraído, brincando. E um dos meninos olhou pela janela e disse: Nossa, mas a gente está muito próximo das montanhas. Aí eles falaram: Não, lá perto do Chile realmente tem muitas montanhas. Acontece que estava tão perto que aconteceu isso que eu acabei de dizer. Eles caíram. E essa parte da aeronave que foi deslizando e muita gente foi sugados e muitas morreram, que tinha aquela parte traseira ali atrás, morreram e ficaram pessoas com vida ainda na parte dianteira. E o que aconteceu? Quando a aeronave parou, todo mundo começou a. Todo mundo não. Aqueles que tinham condição de se mexer, de procurar sair daquela situação, eles perceberam que eles estavam numa pior situação. Dentro da neve, com a aeronave quebrada, tudo arregaçado lá dentro. Ele foi chamando um ao outro e acudindo um ao outro e pelejando. Aqueles que tinham condição de sair foram ajudados e conseguiram levantar, e muitos não podiam porque estavam extremamente machucados. E o que acontece? Muitos ficaram presos nas ferragens e não, inclusive uma mulher estava com as pernas presas entre as poltronas. Enfim, era lastimável o estado deles. E eles conseguiram, no meio de todo aquele sufoco, no meio de todo aquele desalento, eles conseguiram dar um jeito de melhorar as coisas. Quer dizer, eles tiraram as poltronas para poder ter espaço lá dentro da aeronave, porque o frio era intenso. Então, para poder eles se acomodarem dentro da aeronave. Eles também vão lá na cabine, onde tem o piloto ainda está vivo, e eles tentam entrar em contato com ele, que ele dê uma explicação, o que eles devem fazer. A única coisa que o piloto disse que ele queria uma arma para se matar, porque ele sabia que ele ia morrer, que foi o que aconteceu. Ele acabou morrendo. Enfim, a história se desenrola de uma tal maneira porque eles estão ali sem água, sem alimento, sem socorro, só tinha um ao outro. Enquanto tinha um pouquinho de coisa para comer, bolachas, alguns bombons, vinho, cigarro tinha bastante, eles foram dando um jeito, dividia entre eles o que tinha ali.
E eles pensavam que sempre ia chegar um socorro, porque as pessoas iam dar falta que o avião não havia chegado no Chile e que logo ia chegar ajuda, a qual não chegou. Um avião sobrevoou e eles gritaram, mas não tinha como fazer um tipo de para chamar atenção. E esse avião nunca mais voltou. Enfim, eles procuraram um meio de comunicação, um radinho que não falava, era uma dificuldade danada. Enquanto ele estava falando, ele falou que estava à procura pelo esse avião desaparecido na Cordilheira dos Andes. E eles resolveram, entre eles lá, 3 deles, ia voltar para procurar a cauda do avião. Quem sabe eles achavam a bateria que pudesse colocar as coisas para funcionar. E assim eles o fizeram. Mas não deu nada certo. Eles passaram a noite lá e achou algumas poltronas com gente já morta nelas. E os meninos que ficaram na aeronave ali pensaram que aqueles 3 que havia saído tinham morrido porque eles não tinham voltado no mesmo dia. Mas no outro dia eles chegaram. E mesmo assim, no meio de todo aquele caos, eles ainda conseguiam se divertir. A água, você sabe que a neve derrete e forma água. Eles faziam a fogueirinha dentro da aeronave e eles queimaram o dinheiro, queimavam tudo que tinha para queimar e as pessoas foram morrendo, aqueles que estavam mais feridos. Uma bela noite ainda veio uma avalanche que acabou de prejudicar tudo que já estava ruim. Morreram mais pessoas e eles começaram a tirar corpos e colocar. E os corpos foram tirados desde o início. Eles colocavam e estendiam lá na neve. Você sabe que a neve conserva os corpos, conserva a carne. A gente coloca a carne no freezer e conserva. Enfim, chegou ao ponto deles praticar canibalismo, porque eles não tinham o que comer. Sempre quando tem uma coisa, existe pessoas que sobressaem, que se torna líder. E esse líder falou: nós vamos comer a carne dos nossos companheiros. Muitos rejeitaram a ideia, ele deu uma noite para eles pensarem que se ia aceitar ou não. Enfim, eles acabaram praticando canibalismo e era o único meio de sobrevivência. Como o socorro não chegava, os dias iam passando, eles estavam cada vez mais debilitados. 3 deles resolveram que eles iam sair em busca de ajuda. E não deu outra. Eles pegaram a carne humana que eles secavam, colocavam para secar, e aquilo que manteve eles vivos, e eles saíram 3 para procurar ajuda. Esses 3 andavam, descia, subia montanhas e olhava, não tinha nada. E quando eles pensavam que tinha visto uma clareira, que alguma coisa ia ajudar eles, nada, não havia nada. E os dias passaram e eles decidiram que um deles ia voltar para dar notícia para aqueles que estavam no avião. Antes deles saírem, um dos meninos tinha um sapatinho de criança vermelho na mão. Ele deu para um dos amigos e disse: eu vou voltar, eu vou vir buscar vocês. E quando eu mostrar o sapatinho, você mostra daqui, você sabe que eu estou voltando para buscar vocês. Então tá. Um voltou e 2 continuou. Um belo dia, eles conseguiram ver uma clareira, aonde tudo era verdinho. Eles enxergaram água, um riozinho, e eles ficaram muito felizes. Eles desceram até lá, e do outro lado tinha aqueles cara que pastoreia gado, que dá comida pro gado, aquela coisa toda. Eles estavam de um lado da margem do rio e eles do outro lado. Eles conseguiram, quando gritava, o barulho da água não deixava entender. Então ele conseguiu escrever e jogou do outro lado pro cara pedindo ajuda, que havia pessoas que estavam lá naquele avião, papapá, e pediu ajuda, que eles tinham fome, eles tinham sede. A comida que estava com aquele vaqueiro, ele jogou do lado de cá, e eles estavam ali. Enfim, tudo deu certo. Aquela pessoa foi
deu o alarme, as pessoas vieram buscar os meninos e eles arrumaram uma aeronave, um helicóptero e voltaram lá na montanha. Chegando lá, quando estava voltando, todo mundo falava: "Você tem certeza? Você sabe do lugar?" E ele falava: "Eu sei do lugar. Nós vamos achar eles." E não deu outra. Eles sobrevoaram, os meninos viram que tinha chegado socorro. Ele mostrou o sapatinho vermelho, o outro mostrou lá embaixo. Quer dizer, tudo deu certo, tudo ia resolver, tudo, eles iam ser socorridos. Então, eles ficaram 76 dias lá na Cordilheira dos Andes e sobreviveram, se não me engano, 16. E eles foram muito julgados por causa de comer carne humana, e, enfim, muitos julgaram, outros não, achavam que era a única coisa para eles sobreviverem. Existe pessoas que ainda são vivos até hoje. Então é uma história antiga, mas é uma história verídica, uma história verdadeira. Essa é boa, né? Verídica com verdadeira. Mas enfim, esse era o filme que eu queria mostrar para vocês. Tá na grade da Netflix agora esses dias, que chama Vivos. É um filme de 1993, como eu já falei. No mais, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, acesse o sininho e faça seus comentários. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.